Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal. No final da tarde do domingo, o primeiro dia da semana, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, para refletir assuntos de relevante significado e importância para a nossa fé católica apostólica romana. Programa Luz da Vida, pela 44ª vez, se debruça sobre o argumento do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que sucederão à nossa breve aventura aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte já dedicamos 29 programas. Ao tema do juízo dedicamos 65 programas. Ao tema do inferno, 28 programas. E ao tema do paraíso, com esse, 44 programas. Já estamos na reta final do estudo sobre o paraíso e, com a ajuda de Santa Catarina de Gênova, que teve uma visão sobre o purgatório, foi transportada para lá e depois aquilo que ela viu foi colocado num tratado de sua autoria, tratado sobre o purgatório. Já há vários encontros, estamos refletindo parágrafo por parágrafo o que essa santa descreveu, aquilo que ela viu, aquilo que ela experimentou lá no purgatório. E agora nós vamos refletir o parágrafo 5º do seu tratado, onde ela diz, mas vai desenvolver mais na frente, ela trata das penas indescritíveis que experimentam as almas do purgatório. Por um lado, e disso ela já falou, as almas do purgatório sentem uma alegria também indescritível. Morreram na graça de Deus, já têm a certeza da salvação, já estão salvas, mas ainda não participam da visão beatífica, porque ainda estão a se purificar. Agora, com a palavra, Santa Catarina de Gênova, descrevendo as penas que não se descrevem, ou pelo menos qualquer tentativa para descrever o sofrimento delas, já que a santa não experimentou essas penas, mas teve uma intuição, vislumbrou as almas penando, não no sentido de penando das almas condenadas no inferno. O fogo do purgatório, já vimos, nada tem a ver, é completamente diferente do fogo do inferno, porque o fogo do purgatório é fogo purificador, enquanto o fogo do inferno é fogo de condenação, e ele jamais acaba. Com a palavra, Santa Catarina de Gênova. As penas são indescritíveis. Apesar do que se diz, estas almas sofrem penas tão extremas que não existe qualquer linguagem capaz de expressá-las, nem entendimento algum que pode compreender minimamente, a não ser que Deus o mostre por uma graça especial. Eu creio que a graça de Deus me o tem mostrado, embora depois não seja eu capaz de expressá-lo. E esta visão que me mostrou o Senhor nunca mais se separou de minha mente. Tratarei de explicá-lo como puder, e me compreenderão aqueles que o Senhor permitir compreender. Apesar do que se diz, aqui o início do parágrafo, tem relação com as alegrias indizíveis, as alegrias inefáveis que as almas do purgatório experimentam. E já explicamos por quê. Na verdade, a santa explicou. Então, se trata de uma realidade paradoxal. Ou seja, ao mesmo tempo, elas experimentam uma alegria que não se pode descrever e também um sofrimento que ninguém pode descrever. Ela usa aqui uma expressão forte. Ela diz que são penas extremas. Ou seja, penas lancinantes, penas dolorosas, aflição mesmo, angústia mesmo, dor, ainda que não se consiga dizer exatamente como a alma sente dor, se ela está separada do corpo.
Porque no purgatório ninguém está ressuscitado. A única criatura ressuscitada está no céu e é a Santíssima Virgem Maria. Então, como conceber a dor extrema de uma alma? Bem, me parece que, e aqui eu vou tentar, é uma tentativa, porque a santa não descreve, mais na frente, eu já li o texto, ela vai descrever, sem dúvida alguma, algo que se parece com aquilo que eu vou dizer. Mais ou menos isto. Imaginemos uma pessoa que ama profundamente outra. E tem um senso de Deus. Teme a Deus. Ama a Deus. Crê no amor de Deus. Mas por uma fraqueza, um momento de raiva ou de ira, que pode acontecer com todos nós, no trato com essa pessoa amada, ela se destempera. E aí, comete um desatino. E agride, não só fisicamente, mas também moralmente, aquela pessoa amada. E aquilo causa, de fato, um sofrimento profundo naquela pessoa. É a primeira vez na vida que ele comete esse desatino com aquela pessoa amada, que nunca lhe machucou, que nunca lhe odiou, que nunca lhe fez o mal. Logo depois, ele sente aquilo que fez. Um arrependimento profundo, um nojo tremendo, uma vergonha inaudita, indizível, um arrependimento, um sofrimento profundo no seu coração. E ela pede perdão. Mas já antes de pedir perdão, ela está sentindo aquilo. Como se ela mesma tivesse cravado dentro do seu coração, no profundo de sua alma, uma lança. Meu Deus, o que foi que eu fiz? No purgatório, o sofrimento se deve a isso, a consciência de que as manchas, as sequelas do pecado, ainda que não tenham a ver necessariamente com a culpa, porque a culpa já foi perdoada antes de a pessoa partir para outra vida. Mas a consciência de que essas sequelas têm relação com a ofensa a Deus, sumamente puro, infinitamente bom, a ponto de morrer na cruz por nós, que nos deu, quando estávamos aqui na terra, imensas, constantes, abundantes provas de amor. E, em troca, replicamos, retribuímos com ofensas. E essas manchas, por menores que sejam, para quem está na graça de Deus, que já tem um conhecimento imenso, atenção, do amor de Deus, da sua misericórdia, que foram ofendidos, que foram maculados pelo pecado, do qual já se arrependeram, por favor. Purgatório não é lugar de arrependimento. Lembrem-se que no purgatório as almas não podem merecer, mas a simples consciência, eu ainda estou me purificando de uma história de pecados na terra, pecados estes que fizeram o meu Senhor sofrer. Portanto, o motivo desta pena lancinante, dessas penas tremendas, desse sofrimento, de uma amargura, de uma dor tremendos, se deve a isto. O amor de Deus por mim foi retribuído com ingratidão, com ofensa, com maldade, com leviandade, com imundícia. Esse é o sofrimento. Na verdade, é duplo sofrimento das almas do purgatório. O primeiro, por ter ofendido a Deus.
O segundo, por ainda não ter a posse definitiva de Deus. É aquela velha distinção que se aplica, mas num outro sentido, para as penas do inferno, pena de sentido e pena de condenação. Pena do sentido se fala em termos mais com relação apenas às almas no purgatório, e a pena da dilação da posse definitiva de Deus. Isto é, eu sofro porque ainda não estou lá. Sofro porque ofendi o meu Deus. E sofro porque ainda não posso participar, não posso contemplá-lo face a face. Lembrem-se, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus. Ninguém pense que as almas do purgatório veem Deus face a face, porque se vissem não estariam mais lá. E se não veem é porque ainda tem manchas. A mínima que seja impede a alma de ver Deus face a face. E a constatação de que eu ainda sou impura, não fui purificada pelo fogo do amor de Deus, isso me faz sofrer porque eu quero Deus. Vejam, o que diz o início do Salmo 42, assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de Deus. As almas do purgatório estão sedentas. Por favor, não sedentas da graça de Deus. Elas já morreram na graça de Deus. Quer dizer, a pessoa morreu na graça de Deus, sua alma está no purgatório, na graça de Deus, mas ainda não completamente puras. Por quê? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus. Se elas estão lá, é porque não estão suficientemente puras. Se não estão puras, não veem a Deus. Porque bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus. Não é fantástico? Não é impressionante? Alegria extrema, ou quase extrema, mas também sofrimento lancinante, quase extremo. Está terminando o nosso primeiro bloco? Não saia daí. No segundo bloco, vamos continuar com Santa Catarina de Gênova. Uma investigação, na verdade, ela não investigou, ela viu. Portanto, é uma descrição dessa realidade que traduz uma das últimas manifestações da misericórdia de Deus ao extremo pós-morte. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 44ª vez dedicado ao tema do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as derradeiras realidades que sucederão à nossa breve peregrinação aqui na Terra. São 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 29 programas, ao tema do juízo 65, ao tema do inferno 28, ao tema do paraíso com esse 44 programas. No último bloco, citamos e comentamos o parágrafo 5º do Tratado do Purgatório de Santa Catarina de Gênova, santa do século XV. Ela teve visões sobre o purgatório. Ela foi transportada em êxtase para lá e descreveu essas visões nesse Tratado do Purgatório, que talvez seja a sua obra mais famosa. Esse tratado, reconhecido pela Igreja, já comentamos aqui, uma catequese de Papa Bento XVI no dia 12 de janeiro de 2011, quando ele dedicou a sua catequese de quarta-feira a Santa Catarina de Gênova e fez alusão a várias passagens do seu tratado sobre o purgatório. Portanto, se trata de um documento reconhecido pela Igreja, pelo magistério da Igreja. Agora vamos ao parágrafo 6º do Tratado do Purgatório, onde Santa Catarina descreve a
lógica e imediata e consequente e necessária relação entre a pena, as penas sofridas pelas almas do purgatório e os pecados que elas cometeram quando peregrinavam aqui na Terra. Com a palavra Santa Catarina de Gênova. A base de todas as penas é o pecado, quer o original ou atual. Deus criou a alma pura, simples, limpa de toda a mancha do pecado, com um certo instinto que a leva a buscar em Deus a felicidade. Porém, o pecado original leva ela para longe desta inclinação. E mais ainda quando são somados os pecados atuais. E quanto mais se afasta assim de Deus, vai se tornando mais maligna e menos Deus se comunica com ela. Aqui Santa Catarina faz uma distinção clássica na teologia católica, a distinção entre o pecado original e o pecado atual. O pecado original é aquela mancha com a qual todo ser humano, quando é concebido no ventre de sua mãe, já nasce com ela, herança do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que cometeram, ao desobedecer à ordem de Deus de não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, o pecado original, originante, isto é, o pecado da origem, o pecado do começo, é originante porque a partir deste pecado de Adão e de Eva se originaram todos os outros. Portanto, em Adão e Eva se fala de pecado originante, original, originante. Dos pecados cometidos pelos outros, Caim, Abel, Sete e tantos outros, todas as personagens ao longo da história, exceção feita à Virgem Maria, até o derradeiro homem da face da terra, todos esses em virtude da solidariedade, em virtude da geração humana, pois todos somos solidários em Adão, somos filhos de Adão, somos irmãos segundo a natureza humana, segundo a paternidade de Adão e de Eva, já nascemos privados da graça de Deus, como diz Romanos, capítulo 5, versículo 12, assim como pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, e assim todos pecaram. Esse é o pecado original. Pecado atual, não é atual no sentido de relógio, mas de actum. Actum é ato, isto é, um pecado feito pela própria pessoa. O pecado original não foi feito por ninguém, uma herança que nós recebemos dos nossos pais. Ele não é pecado atual. Já se nasce com ele, já se concebe, a pessoa já é concebida com ele. Em pecado, minha mãe me concebeu. O pecado atual é feito após a idade da discrição, evidentemente, quando presume-se que o ser humano já tem a capacidade de entender e de decidir. Portanto, o pecado atual é aquele que é feito com inteligência e com vontade, é aquele que é fruto de uma reflexão e de uma decisão da vontade. Então, esses pecados afastam a alma de Deus. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Fala-se aí do pecado original. Tanto o pecado original como o pecado atual desfiguram, por assim dizer, a alma. Deus cria a alma pura. Deus cria a alma simples. Deus cria a alma com a mais absoluta santidade. Assim foi com Adão e Eva, antes de pecar. O pecado original, essa herança de que já falei, desfigura a pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. E, portanto, ela já nasce, ela já é concebida afastada de Deus. Para usarmos uma expressão de Santo Agostinho, filha da ira. Os pecados atuais afastam cada vez mais a alma de Deus. Pois bem, é esta constatação teológica a primeira premissa para nós compreendermos por quê
esses sofrimentos são tão pesados, são tão duros, são indescritíveis no purgatório? Porque Deus não criou a alma assim. E porque ao longo da vida pode-se, digamos assim, associar à alma tantas manchas, tantas marcas. Todos nós sabemos, essa é uma questão de dermatologia. Quem não tem, digamos assim, manchas que ao longo da vida vão surgindo, vão aparecendo, outras são até ditas, aspas, de nascença, outras que permanecem no corpo depois de uma queda, sofreu uma queimadura de 1º grau, de 2º grau, de 3º grau. E para que as manchas saiam, algumas vão até o fim da vida. Outras, a ciência, a tecnologia, na área da dermatologia, graças a Deus, tem avançado bastante. Pois bem, são tiradas, outras não. Ou pelo menos demora muito para se tirar. Um tratamento aqui, outro acolá, não dá para ser tudo de uma vez, faz uma cauterização, depois volta, coloca pomada, isso, aquilo, outro. Estou citando somente um exemplo da dermatologia para mostrar que há um itinerário a nossa vida aqui na Terra pode, pelos pecados que nós cometemos, ainda que tenhamos nos arrependido, provocar essas manchas, não de culpa, mas de pena. Isto é, fulano roubou tantas pessoas, causou tantos males, se arrependeu, as manchas ficaram. Isto é, a obrigação de reparar os males cometidos, depois as mentiras que ele disse, as vaidades que ele perpetrou, as imoralidades que ele pensou, a indecência, a injustiça que ele cometeu. Vocês imaginem manchas e manchas, eu não estou falando de pena, estou falando de culpa, estou falando de pena. Porque quem está no purgatório partiu para a eternidade sem culpa, porque morreu arrependido. Mas essas manchas, elas às vezes podem ser nódoas abundantes, nódoas que precisam de um certo, eu repito a palavra que vou usar, é apenas para que nós compreendamos o tempo, entre aspas. Vamos tratar disso também, quanto tempo uma alma passa no purgatório. Nossa Senhora, para os pastorinhos, na segunda aparição, se não me engano, 13 de maio, depois 13 de junho, depois 13 de julho, que foi a visão do inferno, me parece que foi na segunda visão, Irmã Lúcia pergunta a respeito de uma amiga que tinha morrido. Sabem o que foi que Nossa Senhora disse para ela? Ela vai ficar no purgatório até o fim do mundo. Eu vou repetir o que Nossa Senhora de Fátima disse a Santa Lúcia, a Irmã Lúcia. O processo de beatificação dela está em andamento. Eu disse, Santa, mas me equivoquei, ainda não é. Eu desejo que seja, e vai ser, se Deus quiser, como Jacinta e Francisco. Mas Nossa Senhora disse para ela vai ficar no purgatório até o fim do mundo. Uma amiguinha dela, vocês imaginem, uma garota, uma adolescente que vai ficar no purgatório até o fim do mundo. Nossa Senhora de Fátima disse isso. Isso mostra, isso não é ocasião para dizer, mas como Deus é doloroso. Não, como Deus é amável, como Deus é bondoso, como Deus é santo, como Deus é puro, que não admite, que não tolera a mínima imperfeição, ainda que seja mancha de um pecado que já foi perdoado. Requer o abrasamento do fogo do amor para expurgar, para purificar, para tirar toda nódoa, toda mancha, todo vestígio de mínima imperfeição, porque Deus é amor, Deus é pureza, e tudo isso é incompatível com a mínima. Vamos usar uma expressão, digamos assim, de aritmética, frações, ou se nós quisermos de geometria, de
o mínimo milímetro de imperfeição, o sangue de Cristo, ele precisa verdadeiramente lavar. Lavai-me, Senhor. Aspergi-me, serei branco, branco como a neve. Serei puro do pecado e mais branco do que a neve ficarei. Esse salmo traduz bem porque o amor de Deus purifica, queima, abrasa e faz sofrer a pessoa que tem essas nódoas. A necessidade de ela ser, a alma ser, expurgada completamente desses vestígios, dessas sombras, dessas manchas, dessas sequelas, dessas consequências do pecado. Está terminando o nosso encontro. No próximo domingo, se Deus quiser, esperamos encontrá-lo aí para a 45ª edição sobre o céu no nosso programa Luz da Vida. Deus abençoe sua vida. Até o próximo domingo, se Deus quiser.